E isso me fez lembrar de uma historinha que eu vou contar rapidinho aqui pra vocês. Eu vou ser bem breve, tá? Essa história é baseada em fatos reais, aconteceu comigo e tem a ver com umas canequinhas feias. Eu vou postar aqui a foto pra vocês verem. Essas canequinhas, vou chamar de canecas, faziam parte da decoração da presidência da Editora Abril. Eu trabalhei 8 anos na Editora Abril, das quais alguns desses anos diretamente com o Roberto Tivita, que era o presidente na época. E toda a presidência tinha muitas obras de arte. E eu olhava para essas canequinhas e eu falava, meu Deus, como pode Roberto Tivita ter tantas obras de artes lindas, elegantes, e ele deixar essas canequinhas grotescas aqui? Porque, de fato, elas eram muito grotescas, assim, elas têm um aspecto rústico e destoava de todo o resto da decoração. E eu achava aquelas canecas horríveis, até que alguém fez o favor de me contar qual era a origem daquelas peças. São 5 canecas, cada uma de um tamanho diferente. E aí eu fiquei sabendo que aquelas canecas eram os medidores de tinta da primeira máquina de impressão da Editora Abril. E daí eu comecei a olhar aquelas peças de uma maneira completamente diferente. Eu olhava e falava, gente, são peças históricas. Que simbologia maravilhosa, que simbologia linda que elas têm. A origem são as primeiras peças de uma história, de um trabalho, de uma atuação que revolucionou a história da educação, a história da informação no Brasil e podemos dizer até no mundo. E eu passei a admirar aquelas peças, a representação que elas tiveram em toda a história da Editora Abril. Se você não conhece a história da Editora Abril, vai ler sobre a Editora Abril, Vitor Tivita, Roberto Tivita. É o que eu sempre falo, né? Eu nunca fui grande coisa, mas Deus sempre me colocou numa posição de poder servir grandes pessoas, grandes homens. E eu tenho o orgulho de ter tido uma pequena participação na história da construção. E por que eu tô falando tudo isso? Porque, gente, a aparência, a estética das coisas e das pessoas é importante? É, mas não é o mais importante. O mais importante é o significado que existe por trás daquela característica, daquela cor, daquele formato. Eu juro que depois que eu mudei a minha visão com relação àquelas canequinhas, eu queria levar pelo menos uma para casa, mas obviamente, né, não fiz isso. A aparência de um objeto, a capa de uma revista, a capa de um livro, a aparência de uma pessoa, diz muito sobre ela? Diz, mas não diz tudo. Os verdadeiros e mais importantes porquês são descobertos quando a gente se permite sair da superficialidade e aprofundar na essência daquela questão, daquela pessoa, daquele objeto. E nessa minha fala eu não estou descartando a importância da estética, a importância da aparência das coisas ou das pessoas. Eu sou profissional de comunicação e eu sei que a importância da imagem. O que eu quero é te convidar a se permitir se abrir, tirar os pré-julgamentos, os conceitos pré-concebidos e se permitir conhecer as coisas, as pessoas de uma maneira. Não tenha medo de perguntar os porquês, não tenha medo de mergulhar no universo dos porquês e dos significados. Você vai ver que quanto mais porquês, mais origens, mais essências, mais significados vocês forem aprendendo, mais interessante vai ficar a vida.